constelador familiar, mediador judicial. Ele é presidente nacional e do Distrito Federal da Comissão de Direito Sistêmico do AOB. Então, nada melhor do que ele para poder trazer para a gente essa reflexão sobre o momento atual, de como ele está se sentindo, mais um bate-papo para saber como ele se sente nesse lugar, de que forma que ele está atuando nesse lugar, contribuindo para que a gente tenha um direito mais humanizado de uma forma geral, né? Eu quero lembrar a vocês que a nossa live de hoje, todas as lives anteriores estarão disponíveis no canal do Instituto Luciano Alves do YouTube, tá? E se você quer participar das nossas dinâmicas, meditações, a gente tem um canal exclusivo onde você manda uma mensagem para a gente com a palavra "eu quero", e a gente vai incluir você para que você possa receber todo o nosso material que está disponível lá no Telegram, ok? Rodrigão, bem-vindo. Eu conheci o Rodrigo numa... Deixa eu só ligar aqui. Eu conheci o Rodrigo numa palestra que eu fiz na OAB, no Distrito Federal, a convite da Comissão de Direito Sistêmico de lá, a qual o Rodrigo também é presidente. E a gente não se falou mais de lá para cá, mas a gente, de alguma forma, está conectado, né? Todos, na realidade, estamos conectados. E, para mim, é uma alegria muito grande poder estar com você aqui hoje, no sentido de poder trocar experiência e poder falar de uma forma mais... É um papo reto, que a gente chama de papo reto, né? E gratidão pela sua disponibilidade, gratidão por você estar aqui junto com a gente hoje, podendo estar contribuindo com o nosso público, com o sistema como um todo. Eu vou ler um pequeno texto para a gente iniciar e depois a gente começa a nossa live, tá? Achamos que precisamos correr e dar conta de tudo, e quanto mais, melhor, porque assim nos sentimos úteis, produtivos e valorizados. Ficamos perdidos quando precisamos parar por qualquer motivo e logo vamos procurar algo para ser feito. Costumamos dizer: sou uma pessoa realizada, e com certeza depois vem a enumeração dos feitos ao longo do tempo. Parece que só temos autorização para parar quando acometidos de uma doença grave. E por isso mesmo o corpo adoece para nos fazer parar. Muitas são as pessoas que, depois de um período de séria enfermidade, revêem seus valores, reduzindo a carga horária de trabalho, mudando atividades para fazer o que gostam, dando mais atenção para as pessoas simples da vida. Viver o presente é uma bênção que nos conecta no milagre da vida. Ok? Rodrigão, bem-vindo oficialmente. A palavra está com você agora para a gente iniciar nosso trabalho, tá? Muito bom, seja bem-vindo. Inicio com um namastê e com uma reverência. Muito bom, gratidão a você. O namastê, porque o ser divino, e aí eu explico, né? Porque da palavra e porque de dois tipos de reverência. O namastê, porque significa que o ser divino que habita em mim saúda o ser divino que habita em você. Seu espírito e meu espírito são um. Eu honro o local em que você está no universo e reside. Eu honro o lugar em você que é amor, integridade, sabedoria e paz. Quando você está neste lugar em você, eu estou neste lugar em mim. Somos um em perfeita harmonia. Essa é uma forma mais digna de cumprimentar, de um ser humano cumprimentar outro ser humano. É muito utilizada principalmente pelos povos da Índia, do Nepal, budistas, sikhs, hindus, e ele traz essa ideia que a minha atenção e respeito a você, o divino em mim reconhece o divino em você. Ok, muito bom. A reverência foram duas. Uma mais simples, que é aquela que provoca uma mudança na alma, que aparentemente seria um movimento que nos tornaria menor, pequenos, mas na verdade ele nos une a outra pessoa no mesmo nível humano. E uma maior, a que eu fiz também.
E essa é em razão da necessidade de trazer um caráter não exclusivamente pessoal, mas de união com todas as outras pessoas. Elas nos inserem nessa comunidade e até mesmo nos faz transcender. E o que mais significativo do que estamos aqui falando para um sem número de pessoas. Uhum. E quem trouxe esse conceito inicial de referência, e de uma dessas formas, tem outras formas, foi Bert Hellinger. Ele o fez a partir da sua obra Conflito e Paz. Uhum. Quem tiver curiosidade, acho que ao longo da nossa conversa, dos nossos diálogos hoje, nós vamos citar bastante doutrina aí, bastante referência às obras. Vamos conversar, né? Vamos conversar, vamos fazer um diálogo aí sobre esse direito sistêmico, sobre esses desafios, o que é essa prática, né? A questão de repensar o lugar do advogado. E aí eu já posso começar falando dessa nossa necessidade de buscar romper com esse paradigma de formação acadêmica. Uhum. O advogado hoje aprende nas faculdades a ser um ator virulento, beligerante, atua pela oposição. A ideia é construir um profissional que passe a ver e ser visto de forma colaborativa. Ele está na sociedade para colaborar e, assim, bem desempenhar o seu papel nesse novo cenário que agora se descortina, nessa nova era. E aí a nossa primeira ideia é da questão das relações, da prática das relações socioprofissionais, né? E aí eu estou olhando para a dimensão das interações hierárquicas, coletivas, externas. E buscando, de alguma forma, me atrever a fomentar, a discutir, me conectar com essas energias que ficam aí, no dizer moderno, iCloud, só esperando que a gente consiga essa senha de conexão para que tudo desça e a gente se alinhe e comece a fazer parte dessa nova dimensão de conhecimento e de possibilidades, ampliando a nossa visão, né? E aí, isso seria no sentido de tentar construir essa advocacia que já não é mais futura, já é agora, a partir desse nosso movimento lindo sistêmico, né? A partir da ideia das comissões de direito sistêmico, a partir da ideia do advogado sistêmico, da advocacia sistêmica, que ela pode ser vista de forma colaborativa, fundada numa comunicação não violenta, mas verdadeiramente humanizada e principalmente sistemicamente equilibrada, né? Acho que hoje nós vamos, tal qual aos que me antecederam nessa maratona maravilhosa desse seu projeto lindo de transformação, que eu estou assim visivelmente transbordando de alegria de poder estar aqui participando, minha eterna gratidão, que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo, né? Sim. Esse desafio mundial, esse desafio pessoal que nos fez parar para olhar para nós mesmos, olhar para o próximo e olhar para a nossa família, né? Sim. Ele nos convida a uma jornada de autoconhecimento. Isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar agora, dessa questão do direito sistêmico, dessa área nova que se apresenta para os advogados, para os profissionais do direito, aliás, para os operadores do direito de forma geral. Nós vamos falar aqui muito de Bert Hellinger. Nós vamos falar muito aqui das leis que eu costumo brincar, codificadas por Bert, né? Que ele teve essa sacada, essa iluminação de sistematizá-las. Pertencimento, ordem, equilíbrio, e trazer isso mais para uma linguagem, trazer isso mais para o cenário da prática da advocacia, né? E aí,
a gente poderia iniciar pelo nome, direito sistêmico. Surgiu a partir do Sam Stosh, que é um magistrado do interior da Bahia. Ele iniciou os seus estudos a partir das constelações organizacionais, que elas buscam olhar sistemicamente o lugar das pessoas dentro das empresas. E aí ele teve uma sacada, que esse conhecimento, que esses princípios de Bert, das ordens do amor, tá aí já mais uma referência legal para quem está nos vendo e ainda não tem esse conhecimento, Ordens do Amor. Eu vi que você fez um post sobre ele. Esse livro é muito bacana, ele trata exatamente sobre isso. Um dos primeiros livros dele. Eu gosto também, e aí para quem vai ter o primeiro contato com o tema, Jacob Schneider. Fui aluno dele aqui em Brasília. Também fui aluno do Sami, em Brasília também. Então eu estava falando dele, do conceito de direito sistêmico, que ele teve essa sacada. Ele viu que os princípios de Bert podem ser aplicados no direito. Ele foi a Bert, pediu autorização. Bert disse, siga o seu caminho. E estamos hoje aqui, nesse movimento lindo, no direito. Mas é interessante a gente também destacar que ele não se aplica só ao direito. Ele se aplica à medicina, ele se aplica à questão da pedagogia, vários aspectos, e todo dia a gente descobre o aspecto principal das constelações familiares, que é o seu aspecto terapêutico, né? E todos os dias a gente descobre uma nova aplicação para isso. Porque o que nós estamos falando é de uma coisa inata, que todos nós temos, que todos nós nos reconhecemos nisso. Se a gente aceitar que fomos feitos de energia, e essa energia está conectada a tudo e a todos, e a gente traz aí também o conceito de Bert, da grande alma, que a gente veio dela e volta para ela. Por que não dizer, nesse momento de coronavírus, que o ar que você respira é o mesmo que o meu? E isso nos torna muito mais conscientes que estamos conectados aqui no Brasil, na Ásia, e onde quer que for, independente de classe econômica, social, credo, cor. Somos todos um só, daí porque ele fala em grande alma, né? Isso também perpassa pelo direito, isso também atua no direito. Porque se você imaginar que os conflitos, eles ocorrem inicialmente no nosso sistema familiar, ou original ou atual, e desse desequilíbrio anímico, eu vou ter um resultado concreto, prático da vida, que pode se transformar num litígio que vai aí desembocar no judiciário. A gente vai entender que, se o direito sistêmico for aplicado na sua origem, nós vamos solucionar os litígios de forma definitiva. E aí, quando eu falo isso, eu trago aqui a Dara Campos, minha professora, minha mestre, que você também conhece, né? Ela vai estar com a gente amanhã, tá? Olha aí, eu já faço a propaganda, vai ser uma excelente live. A Dara Campos vai estar com a gente amanhã falando sobre um tema super legal, que é o estado de presença. Olha aí, ó. Postura fenomenológica a Dara Campos. Nas considerações e cotidianos, né? O que entendemos por estado de presença. É um tema que ela vai abordar com a gente amanhã. Maravilha. Aliás, nós vamos falar, eu sem querer e também sem nenhum tipo de pretensão, sem nenhuma condição de esgotar qualquer tipo de tema que nós vamos falar hoje, o estado de presença, o estado de consciência, nós vamos também tratar aqui, porque essa posição é a posição que o advogado e também todo aquele que se coloca no lugar de ajudar deve assumir. Né? Então eu estava falando da Dara, quando ela fala da questão do conflito. Ela diz que é importante
que a gente se atenha, que a gente observe que a aplicação das técnicas do direito sistêmico, das constelações familiares, elas podem exibir as dinâmicas ocultas, e essas dinâmicas ocultas interferem na comunicação dos demandantes. E também elas identificam as lides subjacentes, que são verdadeiramente a origem dos conflitos. Isso aí a Dara trata na obra dela, Constelações Sistêmicas no Judiciário. Muito bacana também. Sim, muito bom. Muito legal. E aí eu tratei disso porque se você atua na qualidade de advogado e segundo... olha aqui, ó. Vim preparado, tá vendo? Pietro Calamandrei, eles, os juízes vistos por um advogado, ele fala que o advogado é o primeiro juiz da causa. E em sendo o primeiro juiz da causa, se ele tem essas habilidades, o advogado, essas ferramentas, esse conhecimento, ele já pode atuar e resolver no próprio escritório, sem nem a necessidade de levar essa questão para o judiciário, ou então levar o litígio para o judiciário, mas já com uma predisposição à solução definitiva, para homologar um acordo. Essa postura é muito legal, que essa postura ela vai atuar nas políticas públicas de solução adequada de conflitos. Aí, quando eu falo disso, eu falo de uma questão bem bacana também, que é que o direito sistêmico ele atua na antinomia da efetiva prestação jurisdicional. Por uma opção da sociedade brasileira e mundial, há a necessidade do acesso à justiça. Que é algo bastante complicado no Brasil, né? E aí a gente está falando dessa outra questão aqui, ó. Acesso à justiça, Mauro Capelletti. Ele traz a ideia de ondas renovatórias de acesso à justiça. E ele lá atrás, 1800 e pouco, já previu a situação que nós nos encontramos hoje. E qual é essa situação? A quarta onda renovatória de renovação acesso à justiça. O que ela diz? Ela diz que no início ninguém tinha acesso. Aí todo mundo passou a ter acesso. E hoje a gente tem uma situação de aparente antinomia. Porque ao tempo em que a autoridade judicial, o magistrado, passou a ser a primeira opção de solução dos conflitos, colapsou a entrega da efetiva prestação jurisdicional. O que eu estou dizendo aqui? Uma coisa de fundamento matemático. A pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça em 2017, 18, disse um número: 98 milhões de ações em andamento no Judiciário Nacional. Se você imaginar que cada ação tem 2 interessados, um autor e um réu, você dobra esse número, chegamos em quase 200 milhões e a população brasileira é de 205 milhões de brasileiros. Não estou aqui afirmando que cada pessoa tem uma ação na justiça, até porque a gente sabe que o maior cliente do judiciário é a própria União, é o próprio Estado, na qualidade de autor ou réu. Mas eu quero dizer que se você tiver medidas adequadas extrajudiciais de solução dos conflitos, você vai estar colaborando necessariamente para resolver essa aparente antinomia. E é aí que o legislador, a partir de 2015, com a reforma do Código de Processo Civil, trouxe o embasamento legal da situação do direito sistêmico, no seu artigo 3º, parágrafo 3º, quando ele diz que parágrafo 3º, que não se excluirá da apreciação judicial ameaça à lesão ao direito.
e ele entende que a forma de solução é a conciliação, a mediação, podem também atuar como formas de solução dos conflitos, a mediação, a conciliação e outros métodos de solução de conflitos serão fomentados também pelo judiciário. Bom, antes disso, a gente já tinha a Constituição de 88, que na Constituição de 88, no artigo 5º, inciso 25, está assegurado ali que todo cidadão tem esse amplo acesso à justiça. E a rápida e célere duração do processo. Isso nos dá uma garantia de que esse movimento direito sistêmico vem para ficar. Uhum. Isso é importante, porque ele abre para os novos advogados e para os advogados mais experientes a ideia de que tem um novo cenário posto a ser explorado, né? A ser descoberto. E aí eu me encaixo nesse segundo perfil do advogado que tem um pouquinho mais de experiência, porque desde 1993 eu já atuo na advocacia, sou advogado. Uhum. E é interessante fazer esse destaque, porque eu, atuando na área de família, sempre me deparei com a situação de, mesmo ganhando o processo, mesmo conseguindo uma vitória para o meu cliente, eu não me sentia realizado. Eu não me sentia completo. Uhum. Não me sentia feliz. Algo faltava. As audiências, mesmo positivas para a questão do objeto do pedido, me deixavam extenuado, cansado, exaurido energeticamente. Uhum. E isso mexia muito comigo, de forma tal que as ações, que os atendimentos realizados no escritório, que a minha atuação profissional reverberava, refletia nas minhas outras relações sociais. Uhum. Na minha família, os meus amigos, no próprio local de trabalho. E esse olhar, eu só fui conseguir começar a entender depois que eu tive acesso a esse conhecimento transmitido a partir das constelações familiares. Talvez esse seja um ponto bastante bacana para deixar aqui bem destacado para aqueles que se identificaram com esse meu depoimento, que é a ideia de você ficar no seu lugar. E qual é o advogado, ou qual é o lugar do advogado quando ele se coloca perante o seu cliente? Aí é um negócio bem bacana, né? Sistemicamente, o advogado é aquele que chega por último no sistema do cliente. E aí, ele chegando por último no sistema do conflito apresentado pelo cliente, é desse lugar que ele vai poder ajudar. Nesse sentido, ele tem que ser uma pessoa humilde. Para se colocar a serviço nessa posição, e ele tem que ter a noção de que ele tem que se esvaziar das suas próprias questões, das suas próprias intenções. Ele tem que assumir essa postura mesmo sistêmica, né? De se colocar a serviço humildemente, sem intenções. Parece uma coisa muito complexa, mas a gente exercitando... Esse é um dos maiores desafios que eu percebo dentro dos contextos diversos da aplicação do pensamento sistêmico, que é esse posicionamento, atitude sistêmica diante do conflito, né? Existe uma dificuldade muito grande da gente por várias crenças aprendidas e que vão estabelecer processos de comportamentos muito repetitivos e muitas vezes inconscientes daquilo que como a gente atua dentro das nossas diversas relações, por exemplo, incluindo na relação profissional, de forma muito com a intenção de ajuda, por exemplo, de forma muito identificada com cada um dos aspectos relacionados, né? Para além de um direito sistêmico, existem operadores de direito que, na realidade, necessitam, a partir dessa perspectiva, se posicionar e criar atitudes que, de fato, venham a estabelecer um movimento de
Não vou dizer neutralidade, porque a gente não consegue manter neutralidade. A gente ainda está distante desse lugar da neutralidade, né? Mas manter o reconhecimento de que aquele sistema que ele está acolhendo, de que ele está a serviço de alguma forma, que está prestando serviço, é um sistema que vem de uma história e que tem um nível de percepção de vida único, e que ele também tem uma história que tem uma percepção de vida única dentro do contexto maior, e que se ele não reconhecer de fato esse lugar dele, com certeza ele vai emaranhar-se, digamos assim, né? Aquilo que a gente chama de se identificar por ressonância a um princípio daquilo que é uma causa específica. O meu pai batia na minha mãe, eu vou advogar para causas de mulheres que apanham. Então, assim, todo esse movimento é muito comum dentro desse sistema, né? E quanto mais... E o direito sistêmico, ele fala essencialmente disso, ele fala essencialmente de posicionamento de atitude sistêmica, mais nada. O direito sistêmico ele é muito mais voltado para o operador do direito sistêmico do que para o próprio direito, para o próprio judiciário, né? É só uma questão de perspectiva disso, a perspectiva de se reconhecer como agente transformador, de se reconhecer como aquele que, de alguma forma, reconhece todo o princípio das dinâmicas, essencialmente, né? Porque as medidas adequadas de solução de conflito, como JR, comunicação não violenta, mediação, conciliação, arbitragem, são recursos muito utilizados hoje, porque é um meio alternativo de buscar solução para aquilo que está inchado, doente do sistema judiciário, né? Então, para além de um direito como um corpo, né, eu digo que nós somos operadores de direito que estabelecemos um movimento de atitude de posicionamento sistêmico diante do processo, né? Então, isso é super importante, porque dentro do meu mapa, não adianta a gente falar de um direito sistêmico se quem faz o direito sistêmico ainda não está vivendo o que é essencial, né? Então, é super importante que a gente consiga, de alguma forma, já que a gente está escolhendo esse caminho como um meio alternativo de solução, que a gente possa iniciar olhando para os nossos conflitos. Isso é super importante e essencial, né? Porque você vai lidar o tempo inteiro com aspectos da outra parte que não quer nenhum tipo de experiência consensual, ele quer litigar de fato, e isso tem que ser respeitado, né? Ainda é dessa forma. Então está tudo certo também. Até pelo movimento de não exclusão daquilo que a gente sabe que qualquer movimento de exclusão desencadeia outros processos de reações que vão desencadear dentro do judiciário, mesmo porque nós todos somos crianças que precisamos ainda de uma terceira pessoa para poder resolver as minhas questões, né? E o grande pai está lá com a batina preta, estabelecendo isso, você está certo, você está errado. E quando você não tem essa perspectiva, você vai estar sempre olhando para um lado e em detrimento do outro lado. O outro lado vai dizer assim, não foi justo, eu vou entrar com uma outra ação para poder reparar danos. Mas, na verdade, no fundo do fundo, a gente está falando de sistemas de crenças que estabelecem diálogos de lugares diferentes e que não conseguem mover na direção de algo que seja a paz, né? E a cultura de paz é algo que também precisa ser desenvolvida de uma forma efetiva no coração da gente, na alma da gente, né? Então, é um desafio, principalmente nessa posição que você se encontra, de poder disseminar isso de uma forma efetiva, sem excluir o direito tradicional. Isso é importante, entende? Muito importante. Adorei. Você falou coisas assim que, de alguma forma, nós vamos tentar aqui abordar. E aí eu faço só o destaque. Você falou das ordens da ajuda, porque o advogado, tal qual qualquer pessoa que se coloque na posição de tentar buscar ajudar o próximo, primeiro tem que enfrentar, tem que fazer um caminho de autorreflexão, de autocrescimento, de autoconhecimento, de cura. E aí você trouxe a ideia de que aquele que no seu núcleo familiar, no seu sistema familiar, tinha uma realidade de violência doméstica que ele vai atrair para atuar enquanto advogado casos de violência doméstica. Mas imagina aquele advogado que não tem consciência que ele está conectado a partir do seu sistema familiar com esse destino difícil e vai tratar
desse mesmo destino difícil do sistema familiar do cliente dele? Ele vai se emaranhar. É uma continuidade da história dele. Ele vai manter um padrão sistêmico familiar, do núcleo familiar. Então a ideia é essa mesmo, é você ter a humildade de reconhecer que você está no caminho. Não que você vai resolver todos os seus problemas de um dia para outro, uma hora para outra. Talvez nessa simples vida, nesse período de tempo, não seja suficiente. Eu acredito muito nisso. Claro, com todo respeito àqueles que pensam que tudo termina quando aqui chega ao final. Mas essa nossa consciência é muito importante. Cada um vai ter uma história e está tudo certo, como você mesmo disse. E a gente tenta colocar o advogado nesse cenário todo, e aí eu iniciei falando da questão de romper o paradigma de formação acadêmica, porque nada disso a gente vê na academia, nada disso a gente vê na faculdade, nada disso a gente vê na escola de formação do operador do direito. Não só do advogado, do juiz, do promotor, do delegado, daqueles que atuam com o direito, dos servidores, todos aqueles que atuam nesse cenário. Isso é muito importante, porque se eu não souber me manter no centro, e aí a gente traz aqui, ó, no centro sentimos leveza também de Bert, né? Outra referência maravilhosa, muito legal. Se a gente não consegue, não quer dizer que você sempre vai estar no centro. Só o fato de você admitir que você sai do centro a cada instante, a cada segundo, a cada minuto, a toda hora, você já toma uma consciência que você deve retornar para o centro. E talvez nesse exercício de sair no centro, tomar consciência e retornar para o centro, você consiga diminuir os períodos de tempo em que você esteja fora do centro, descentralizado. E é muito importante quando você vai fazer um atendimento, você vai buscar olhar o próximo, estar nesse estado de presença, estar no centro. Porque você consegue, ao mesmo tempo, olhar a pessoa, olhar o cliente e olhar tudo que está atrás dele. Todo o sistema familiar dele, qual é a posição que ele se coloca dentro do sistema familiar dele, quais são as dinâmicas ocultas que ele apresenta quando ele busca um advogado para tratar de um problema legal. Como é que é a situação do ex-adverso, da pessoa que está do outro lado, aquele que está em litígio com ele? Isso tudo você deveria olhar. Agora eu tento olhar para isso tudo. Eu sempre lembro que por trás do meu cliente tem um pai e tem uma mãe. E por trás da pessoa que briga com o meu cliente tem um pai e tem uma mãe. Todo um sistema familiar, toda uma ancestralidade que trouxe ele até aqui e se coloca à minha frente. E eu tenho que olhar isso com muito amor, com muito carinho, com muita atenção, com muito respeito. Você falou outra coisa muito interessante também. Aliás, só falou coisa interessante. Que é a questão que a gente podia tratar, primeiro, das ordens da ajuda. Porque o advogado vai ajudar, ele tem que ter essa noção, que é um livro também de Bert Helling, que trata exatamente desse tema, a ordem da ajuda. E outra questão também, talvez eu inicie por essa e depois a gente fale mais das ordens da ajuda, que é o que o Stephen Karpman trata como sendo o triângulo dramático de Karpman. Ele foi discípulo de Eric Berne. Berne foi o criador da análise transacional. A análise transacional, ela, dentro da psicologia, estuda essas questões dos estímulos e das respostas aos estímulos entre os indivíduos. E o Karpman, ele, a partir dessa ideia de triângulo dramático, ele estabelece a figura de uma vítima, de um herói, um socorrista, e de um perseguidor, de um vilão. Isso é muito bacana quando você vai se posicionar para ajudar um terceiro, o seu cliente, no caso. Mas isso vale como um conhecimento das relações interpessoais, socioprofissionais, em todas essas interações hierárquicas, coletivas, externas. Nós estamos falando de várias formas sobre a mesma questão.
Você no centro. Você no comando de você mesmo. E olhando para e se relacionando com o externo, com o todo. Então ele vem e aí talvez as pessoas se reconheçam nessas frases. Mas isso é natural. Todo mundo passa por isso e todo mundo vive isso. Que a vítima é aquela que ela diz, não, pobre de mim, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sei disso, eu não consigo resolver isso, me ajuda. O herói é aquele que fala, não, deixa comigo, eu te ajudo. O que você precisa? Eu faço. Antes mesmo de você pedir ajuda, ela já está lá, o herói já está lá. Oi, deixa eu te ajudar. Você não está achando que eu poderia fazer isso para você, que isso aí eu te ajudo de uma forma que vai ficar melhor para você? E eu vou ter também aquele perseguidor, que é aquele que sempre aponta o dedo, ele critica, ele não agrega. Ele está sempre controlando. É uma pessoa que se coloca numa posição superior. Essa dinâmica é interessante, é importante, porque ela é aprendida dentro do seu sistema familiar original. E ela é replicada em todas as situações em que a pessoa se coloca numa posição infantilizada. Ela sai da sua posição adulta, que é de detentor da sua autonomia, da sua qualidade de poder se ordenar conscientemente, assumir os seus erros e seus acertos de forma adulta, como tem que ser, e passa a se colocar numa posição infantilizada, de vítima, de herói ou de perseguidor. Essas dinâmicas ocorrem várias vezes e os personagens podem se alterar. Você pode alterar o personagem várias vezes também, numa dinâmica, com outras pessoas. E eu estou falando disso porque isso é muito importante quando você recebe o seu cliente no seu escritório pela primeira vez e vai tratar da questão que ele apresenta. Muitas vezes o cliente chega chorando, muitas vezes o cliente chega gritando, outras vezes ele chega calado, bravo. E o que deve o advogado fazer? Qual é a postura de quem pretende ajudar? Se colocar no estado de presença. Às vezes é importante, se a pessoa está chorando, você respeitar, você ter um olhar empático. Olhar para ela, deixar que a emoção se esvazie, que ela se esvazie de emoção e retome o seu centro. Eu já cheguei à situação de atender uma cliente com a relação de guarda de filhos, que ela chegou chorando no escritório, chorou, ao final ela deu um tempo, eu sugeri a ela que a gente voltasse a conversar em uma outra oportunidade. Ela levantou e saiu, aceitou tranquilamente. Porque realmente ela estava extremamente fragilizada com tudo que aconteceu. Não vem ao caso detalhar aqui, mas eu entendi que era muito difícil para qualquer ser humano, naquele momento, e tratar de questões outras que não fosse a questão do filho. Ainda mais uma relação com uma mãe, né? Uhum. Outras vezes eu peguei o cliente que o homem chega cheio de razão, batendo na mesa, gritando, chutando a porta do escritório para conversar de uma situação que nitidamente ele está fora do seu lugar de adulto. Ele está numa realidade outra que não a realidade necessária para que o profissional advogado possa iniciar o seu atendimento com o cliente. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, que tanto o cliente quanto o advogado, quanto o profissional da ajuda, ele deve se colocar numa posição de adulto. Porque se ele entrar nessa dinâmica, e aí independe do papel que você vai representar, se você vai ser o herói, e o advogado tem essa tendência instintiva, instantânea, de querer se colocar na posição de herói, né? Isso é uma armadilha muito grande para o advogado. Porque aí é a hora que ele se emaranha na história, na experiência do cliente e deixa de ter a isenção necessária
para poder colaborar para construir uma solução. Porque a forma de você quebrar com essa dinâmica é você identificar qual é o papel que esse cliente gosta de atuar. E ao identificar o papel que ele gosta de atuar, a resposta é, para quebrar a dinâmica, não dar a recompensa que o papel dele demanda. Por exemplo, uma vítima. Uma vítima, ela não assume as responsabilidades. Então ela quer alguém que assuma o fato dela poder falhar. Na dinâmica do herói, ele se conecta com a vítima, deixando que a vítima falhe. E a vítima vai falhar, deixando a responsabilidade para o herói. Mas o herói também tem uma dinâmica negativa. Porque ao ele se colocar na posição de herói, ele está querendo esconder os seus próprios problemas, os seus próprios medos. E ele fica alimentando, retroalimentando a situação da vítima, e isso é negativo, porque nenhum dos dois consegue alcançar a posição, a postura de adulto. Fica na postura infantilizada, fica na postura de criança. E também o vilão. Que o vilão também tem uma dinâmica trágica. Enquanto vilão, ele também está infantilizado. E nesse cenário a gente não pode admitir que um atendimento vai ter uma solução de construção, de resolução de conflito. Nós temos que quebrar essa dinâmica, identificando o papel e, principalmente, trazendo o cliente para a noção, para o seu eu adulto, para que ele possa se empoderar e ele, a partir das técnicas, a partir das ferramentas que nós dispomos de empoderamento, trua a própria solução. Se não efetivamente, mas a curto prazo. Deu uma pequena cortada na fala, tá? Deu uma pequena cortada na fala. O teu áudio fala. O áudio tá sem áudio. Você tá sem áudio. Ou estão ouvindo o... Pronto. Agora sim. Bacana. Você lembra a parte que cortou, que travou? Você sabe a parte que eu falei? Sobre o aspecto o triângulo dramático de Karpman, né? Triângulo dramático, onde você estabeleceu os 3 aspectos do triângulo dramático: vítima, herói e aquele que julga, né? E estava falando do aspecto do jogador. Exato. O jogador também tem uma dinâmica de estado de criança. E a gente tem que sair dessa situação, dessa postura. Nem o advogado, nem o cliente pode avançar em qualquer solução se estiver no seu estado infantilizado, no seu estado de criança. Então, o profissional que pretende ajudar, ele tem que quebrar com essa dinâmica, e a forma de quebrar com isso é descobrir qual é a recompensa que o personagem quer ganhar e cortar com a recompensa. Trazendo, então, o cliente para o seu eu adulto, ele pode começar a ajudar. Aí, acho interessante essa matéria do triângulo dramático, porque ele ajuda muito na postura do advogado sistêmico. Eu queria agora, talvez, passar para a questão... Temos 4 minutos, tá? Eu ia falar das ordens da ajuda, né? Mas enquanto ordens da ajuda também é muito pouco. É isso aí, a dinâmica é essa, a gente tem um mundo
para ser explorado, um mundo para ser dito, e a gente fica muito preocupado em trazer algo bacana para que as pessoas gostem como a gente ama o que a gente vem fazendo a partir desse novo caminho, né? Nos colocar à disposição e convidar aqueles que tenham interesse de conhecer um pouco mais das comissões de direito sistêmico, entender um pouco mais esse movimento que hoje já existe em 108 locais, a partir das comissões, a partir da Ordem dos Advogados do Brasil, já somos 108. Fazer aqui o registro, honrar a primeira comissão de direito sistêmico, que foi criada pela doutora Eunice. No Centro-Oeste, nós fomos a quarta, e agora nós já temos 108. Gratidão a todo esse movimento. Quero convidar as pessoas a fazerem parte também. A nossa comissão ela cumpre a primeira lei de Bert, né, que todos pertencem. Então, independentemente de você ser advogado ou não, você pode fazer parte da comissão. Nossas reuniões ocorrem toda primeira quarta-feira do mês. E se precisar de mais informação, a gente tem aí no nosso convite o meu endereço novo, de segunda-feira para cá, porque eu também aproveitei esse momento de transformação para passar a transitar no mundo digital, nessas mídias sociais, Instagram e Facebook, que eu não tinha, agora eu tenho. Eu queria encerrar, professor, e já agradecendo muito a oportunidade e pedindo para falar aqui duas coisas rapidinhas. Por favor. É uma frase e uma palavra. E essa frase não poderia ser diferente. Eu trago de toda, que eu estou inserido nesse contexto, toda a minha ancestralidade africana. E a frase é assim: se você quer ir rápido, vá sozinho. Agora, vá em grupo. E a palavra é Ubuntu. Significa sou quem sou, porque somos todos nós. Gratidão. Rodrigo, quero agradecer a sua presença, a sua participação e contribuição na Maratona da Transformação. É algo que faz com que a gente se motive mais ainda a trazer mais pessoas que contribuem o tempo inteiro com as pessoas que estão a serviço da vida de uma forma maior. Eu sei que o nosso tempo foi muito restrito para poder falar de tantos aspectos, tantas descobertas, tanto conhecimento, tanto aprendizado novo que a gente está descobrindo. O direito sistêmico ainda é uma área bastante nova e a gente está, de uma forma geral, aprendendo, fazendo, né? Isso é importante. A gente lá na frente, eu tenho certeza que as diversas partes, ou seja, facções que existem dentro do próprio direito sistêmico, elas vão estar focadas e unidas, integradas dentro daquilo que é essencial para que haja um fortalecimento de fato, porque enquanto a gente está dentro do direito sistêmico aprendendo, a gente está, às vezes, enfraquecendo porque estamos separados. Essa frase Ubuntu representa esse movimento único de que todos nós temos algo a contribuir dentro do direito sistêmico. Eu já dou aula nessa área há muitos anos, no Conselho Nacional de Justiça, treino juízes, treino advogados, palestras OABs pelo Brasil todo, e eu, de alguma forma, venho contribuindo, falando sobre pensamento sistêmico, sobre as constelações, sobre meios adequados de solução de conflito, para gerar um movimento de olharmos essencialmente para o aspecto da atitude e posicionamento sistêmico de cada um de nós, operadores do direito, de uma forma geral, né? Então, assim, eterna gratidão pelo movimento que você está construindo, pela sua posição que você está hoje dentro do direito sistêmico. Eu sei que você tem muita coisa para fazer ainda, né, dentro desse lugar, e porque isso é um nível de missão, talvez, para você, uma missão de experiência que você está tendo, e aproveita bem para que você possa expandir mais ainda desse lugar para todos aqueles que estão dentro do direito sistêmico, para as 108 comissões que estão no Brasil hoje, poderem se fortalecerem e terem uma união mais agregadora, né? Possa estabelecer um movimento de estarem juntos de uma forma mais prática e a partir do espírito de alma.
Então, assim, esse foi o Rodrigo, o doutor Rodrigo, que é o presidente nacional da Comissão de Direito Sistêmico Federal e também do Distrito Federal. Ele trouxe para a gente o que a gente chamou de diálogos e desafios